Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A passagem dos super-heróis dos quadrinhos para a TV tem sido comum, especialmente nos Estados Unidos. Uma indústria foi montada para a produção e a exportação desses personagens e suas histórias fantásticas. Elas produzem riqueza e transmitem hábitos, valores, ideologia. No Brasil, os super-heróis nacionais que aparecem na TV são raros. O Ver TV de hoje discute esse tipo de produção cultural com os nossos convidados. Nildo Viana, professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. É autor dos livros Heróis e Super-Heróis no Mundo dos Quadrinhos e Quadrinhos e Crítica Social. Tiago Santiago, autor de telenovelas, foi roteirista, entre outras, da novela Os Mutantes Caminhos do Coração, exibida pela TV Record. E André Morelli, diretor de conteúdo da Camucada Coletivo, editor do site Popground e autor do livro Super-Heróis do Cinema e nos longa-metragens de TV, entre outros. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite, mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o tema de hoje do Ver TV. Vamos ver. Desde o surgimento da televisão, os personagens de histórias em quadrinhos, principalmente os super-heróis, são adaptados para a TV. Fantasma, Superman, Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro são figuras conhecidas mundialmente. Os produtores nos Estados Unidos perceberam a força dessa indústria e investiram forte na criação de um universo de super-heróis. Outro universo mágico de grande audiência no Brasil é o das séries e animações japonesas, que desde 1964 podem ser vistas em diversos canais. O pioneiro foi o National Kid. Quem é você? Protetor da paz e da justiça, National Kid. No Brasil, o primeiro super-herói da televisão foi o Capitão 7, criado na TV Record de São Paulo e exibido ao vivo pela primeira vez em 1954. Posteriormente, ganhou uma versão para os quadrinhos. A TV Tupi também criou seus heróis e em 1957 exibiu a série Falcão Negro, também adaptada para os quadrinhos, e o Vigilante Rodoviário, lançado em 1961, que foi a primeira série brasileira filmada em película de cinema. A trama foi inspirada na Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Puxa, louco! Em 1976, o paraibano Emir Ribeiro criou os quadrinhos do Homem de Preto, herói que em 1989 alcançou as telas do cinema. Durante os anos seguintes, outras produções se inspiraram nos quadrinhos e tentaram criar heróis nacionais. Caso de Ed Morte, de Luiz Fernando Veríssimo, que teve 2 adaptações para a TV, e outras que não tiveram tanta repercussão, como As Aventuras de Tiazinha na Band e O Dentista Mascarado, da Rede Globo. Em 2008, a Rede Record inovou e produziu a novela Os Mutantes, que contava a história de pessoas com superpoderes vindos de mutação genética, tema recorrente das histórias em quadrinhos, mas parou por aí. Iniciativas pontuais também tentam trazer esse universo dos heróis e dos quadrinhos para a TV, como, por exemplo, o curta de Augusto Matos, sobre o Super Ninguém, um herói baiano. E aí? Tá na hora de vocês salvarem os seus heróis. Pode ser que um dia vocês precisem e ninguém esteja lá para ajudá-los. André, a população, o povo, o ser humano precisa de heróis? Esses que a televisão mostra? Acho que todo mundo precisa de heróis, faz parte do imaginário você pensar num líder, um modelo, um exemplo. E muito do que a gente consome culturalmente hoje em dia tem a ver com essa questão de Hollywood ter quase que colonizado o mundo nesse sentido, né? Os heróis hollywoodianos, eles meio que impõem um modo de vida americano para as pessoas, né? Para todo mundo que não é americano. Uhum. Tiago, nós mostramos um trechinho aí, né?
dos seus mutantes. Como é que o público reage a isso? Reagiu ao seu trabalho? E você podia, inclusive, falar um pouco mais dos outros trabalhos que vão mais ou menos nessa mesma linha. Então, foi uma experiência extraordinária. Eu lembro, na época, nós colocamos a Record na liderança. A gente batia, às vezes, diariamente, durante 20 minutos, 30 minutos, a Rede Globo. Então, foi realmente um acontecimento. O que acontece, Lalo, é que todas as culturas do planeta, dos esquimós aos aborígenes da Austrália, as sociedades tribais, ameríndias, africanas, todas as culturas têm heróis. Então, é um fenômeno universal, é um fenômeno da psique humana. Então, acho que é por isso que a gente tem tanto essa repercussão com esse tipo de histórias. Pois é, mas eles não são constantes, ou são? Na televisão brasileira, pelo menos? Não, na televisão brasileira eles não são tão constantes assim. Acho que a gente tem algumas razões para isso. Uma é que produzir audiovisualmente efeitos especiais, a gente encontra sempre uma comparação com o que se faz com o cinema americano. Então, produzir com a qualidade de televisão, comparando com o que se faz em cinema, é complicado, é difícil. É uma indústria pesada, né? Como nós dissemos aqui no começo do programa. É uma indústria... Tem muitos recursos. Que demora assim, muito tempo, né, para se produzir um filme. Então, o tempo para conseguir aqueles efeitos visuais na computação gráfica são horas e horas ali para conseguir aquele tipo de realização. E a televisão não se tem ao mesmo tempo. Então, isso gera algumas dificuldades. Nildo, o André mencionou a colonização do mundo, né, pelos super-heróis, né, por essa mitologia da indústria cultural, principalmente oriunda dos Estados Unidos. Você tem trabalhado com isso, né? Dá para afirmar categoricamente que o mundo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, foi colonizado por essa indústria cultural dos super-heróis americanos? Sim, sem dúvida, se a gente for pensar e analisar a história dos super-heróis, né? Os super-heróis emergem, inclusive, no momento da crise, né? A crise de 1929, onde uma sociedade que vai enfrentar a guerra precisa de heróis, precisa de pessoas fortes para suportar, né, a guerra, mandar seus filhos para a guerra, ou os próprios soldados, né, estarem na guerra. Então, o herói se tornou uma necessidade, né, da sociedade americana naquele período, e ele acabou se reproduzindo enquanto necessidade e sendo exportado. A figura, por exemplo, do Capitão América, né, é uma figura justamente tipicamente norte-americana. Então, os super-heróis são de origem americana. Não estou dizendo os heróis em geral, estou dizendo os super-heróis que eu considero que são diferentes. Esses que voam, que fazem miséria aí. Exato, eles têm poderes sobre-humanos, né, que não são só meras habilidades que um ser humano poderia ter. Então, esses, né, são produtos tipicamente norte-americanos que passam a cultura norte-americana. Inclusive, o Capitão América, ele não só tem a bandeira dos Estados Unidos na sua roupa, mas ele é o típico líder, um líder americano. Assim como se pegarmos, né, outros, né, personagens da Marvel, da DC Comics, né, dos super-heróis, eles têm esse papel de liderança né, a nível mundial. Então, os super-heróis, para mim, são produções tipicamente norte-americanas que depois tiveram suas reproduções e imitações fora, né? Mas é um produto americano. Olha, nós vamos aprofundar essa questão, eu acho que isso é muito importante, mas eu queria também lembrar que o tema do programa de hoje, esse que nós estamos começando agora, foi sugerido pelo Lincoln Neri, que é nosso telespectador e que é criador do super-herói brasileiro, o Joventania. Nós ouvimos o Lincoln, o Ver TV ouviu o Lincoln no Rio de Janeiro, para saber como está nesse momento o mercado de quadrinhos nacionais. Está muito ruim o mercado de quadrinhos nacionais e, com certeza, é uma cultura renegada. Eu acredito que o próprio nome que se usa aqui no Brasil, quadrinhos, é um pouco depreciativo, porque dá uma ideia de coisa infantil. E o quadrinho é igual ao cinema. Você pode ter todo tipo de gênero, todo tipo de história. Pode ser erótico, pode ser de herói, pode ser aventura, pode ser de terror. Então, acho que é um mundo muito mais abrangente do que esse termo quadrinhos. Em Portugal é banda desenhada, né? Então, eu acho que esse termo já é ruim. E como as outras empresas de entretenimento, tipo a TV, o cinema, não chegam junto para fazer parcerias e licenciamentos, como ocorre nos Estados Unidos, o mercado fica assim, sem profissionalismo. E os personagens acabam sobrevivendo na internet e em fanzines, né? Coisas locais mesmo.
Eu acredito que quem for contra uma criação de um herói brasileiro na TV ou no cinema, eles vão abordar que o herói brasileiro não faz parte da cultura nacional. Porém, isso daí já se quebra pelo fato do Capitão 7 estar desde da TV ao vivo conosco, né? E outra coisa, tem que se parar de acreditar que o brasileiro só gosta de futebol, carnaval e samba. A gente tem que entender que existem públicos e públicos e públicos para outros segmentos. Bom, vocês concordam com isso? Quer dizer, há público para esses segmentos? Posso falar um pouquinho a respeito? Claro. Vocês colocaram na matéria anterior, né, matéria mostrando o Capitão 7, né, falando sobre essa questão de adaptação de personagens de outras mídias, e no caso a gente está falando do Capitão 7, um herói, um super-herói no sentido mais clássico da palavra, com superpoderes, com um uniforme. E com a tecnologia da década de 60 ou 50. TV ao vivo, antes da criação do videotape. Exatamente. Mas vou ir mais fundo nessa brincadeira, porque a adaptação da revista em quadrinhos do Capitão 7, ela vai ser lançada acho que mais ou menos em 1959. E existiu uma adaptação de um personagem de uma outra mídia anterior a isso. Em 1953, eu acho, foi lançado no Brasil uma radionovela chamada Jerônimo, o Herói do Sertão. Isso é um personagem, assim, você pega esse material para analisar, ele é uma espécie de adaptação daquele mito do cowboy americano para uma realidade brasileira. O Jerônimo, ele é um cara que vaga pelos grandes sertões brasileiros, ele enfrenta a crueldade, a injustiça, ajuda as pessoas mais pobres. E esse material foi já em 1954 adaptado para quadrinho. E você pode falar que esse é um material interessante no sentido de que a gente está falando de uma adaptação realmente legal, porque talvez os super-heróis sejam um termo um tanto quanto abstrato, sujeito com superpoderes e um uniforme maluco, mas nesse caso especial está pegando um negócio muito pé no chão e muito adaptado para a realidade daquele período, né? Uma espécie de, sei lá, cangaceiro do bem, alguma coisa assim, né? O Jerônimo foi um negócio muito popular, inclusive ele atravessou mídias, né? Ele começou na radionovela, foi adaptado para quadrinho, foi adaptado para as novelas depois na TV, foi adaptado para cinema. É uma história interessante. O Nildo faz uma distinção entre o herói e o super-herói, né? Qual é essa distinção? Bom, eu considero que o herói, ele é um personagem que tem habilidades excepcionais, né? Por exemplo, seja que é moral, o herói. Seja moral, seja força física, etc., mas é humanamente possível, né? Embora um exagerado, mas é humanamente possível. Agora, os super-heróis são aqueles que têm poderes sobre-humanos, ou seja, eles têm algo que vai além do humano, ou seja, que não é comum que um ser humano, por mais excepcional que seja, não consiga. Daí, então, os superpoderes e um universo habitado por outros seres superpoderosos. Ou seja, para ter o super-herói tem que ter os super-vilões, ou seja, tem que ter um universo, não é um só, porque se fosse um só, ele derrotaria todos com a maior facilidade, não teria, né, uma dinâmica na história. Então, é um universo de seres superpoderosos que cria, né, a figura do super-herói. Dá um exemplo do herói e do super... Eu acho que eu perguntei isso porque você falou do Jerônimo. O Jerônimo é o herói. É um herói. Ele não tem superpoderes. Sim. Né? Na verdade, nos quadrinhos, por exemplo, o exemplo são Tarzan, inclusive que eles antecederam e inspiraram, né, de certa forma, os super-heróis, como o Tarzan, o Fantasma. Inclusive, o Fantasma é um herói fantasiado, mas ele é um herói, ou seja, ele é eterno, mas é que, na verdade, ele morre e o filho substitui, e aí os outros acreditam que ele não morre, né? Então, o Flash Gordon, né? Inclusive, se você pegar os super-heróis, o uniforme do Fantasma, do Flash Gordon, ele servia de inspiração para os primeiros uniformes dos primeiros super-heróis, né? Então, eles são heróis, porque eles são excepcionais, fortes, morais, né? Mas não virtuosos, tem corajosos, mas não... Robin Hood é um herói. Um herói. É um herói. Agora, super-herói é o super-homem, que voa, tem super-força, visão de raio-x. O Capitão América, que tem, né, força descomunal, etc. Embora ele não seja tanto assim, mas ele está num mundo habitado, né? Por Namor, o príncipe submarino, que voa, etc. E inúmeros outros que têm inúmeros superpoderes, né? O Capitão 7 era o quê? Era um herói ou era ele tinha superpoderes? O Capitão 7, ele era um órfão humano que foi criado por alienígenas no espaço, no planeta 7, e depois de adulto ele voltou para a Terra com a tecnologia desses alienígenas para ajudar os seres humanos. A série de TV do Capitão 7 brincava mais com a ideia de que ele era um cara que tinha acesso a uma tecnologia muito superior, uma tecnologia alienígena. Já os quadrinhos do Capitão 7 foram para outro caminho e transformaram o personagem realmente num super-herói que voava, tinha super força e uma série de poderes. Na TV não? Quer dizer, então, nos quadrinhos você pode extrapolar, né? Claro. Você não precisa se preocupar com um gasto de efeitos especiais. Né? O vigilante rodoviário é um herói, porque ele não tinha superpoderes.
Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que está conversando hoje sobre os heróis e os super-heróis na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a indústria dos heróis e dos super-heróis na televisão brasileira. E nós entrevistamos no Rio de Janeiro o roteirista e pesquisador de quadrinhos Carlos Patati. Ele fala um pouco sobre a história dessa produção e também da produção de super-heróis no Brasil. Vamos ouvi-lo e depois a gente continua aqui a nossa conversa. Houve, por exemplo, o Vigilante Rodoviário foi uma história em quadrinhos também, além de ser um seriado feito para televisão e era filmado, né? Agora, você fazer super-heróis demanda efeitos especiais e orçamentos que só hoje, mesmo no cinemão, né, você consegue fazer com uma certa credibilidade. O preço do filme dos Vingadores é algo que está fora do alcance de uma produtora nacional, né? Então, para você fazer, tem que dar um outro tratamento, possivelmente na televisão, e descobrir uma maneira de não fazer tão caro. Porque vai ser muito difícil botar um filme baseado num herói desconhecido. O Raio Negro, por mais que eu goste dele, ou meia dúzia de outros gostemos, não é? É um personagem que não se compara a popularidade dele com a do Homem-Aranha e do Capitão América, por todos os outros motivos. Então, como é que vai botar o dinheiro no filme do Raio Negro e para ele ficar crível? É complicado. Hoje, as televisões estão vendo que a literatura fantástica dá bons temas, né? Os zumbis, né? Os vampiros, todas essas coisas eu acho que são mais fáceis de aparecer no orçamento televisivo do Brasil do que um super-herói que sai voando. Aqui no Brasil, falta fazer outras histórias. Eu acho que, pessoalmente, eu gosto muito de quadrinhos de aventura em geral. Acho que tanto o terror, como a história de Canudos pode ser contada em quadrinhos, como toda uma série de tradições populares podem encontrar o caminho do gibi. Eu acho que falta mesmo o capital junto com o pensamento organizado para fazer um produto. É possível que haja a reemergência de um quadrinho de aventura brasileiro. Acho que hoje eu vejo os jovens mais interessados nas coisas que falam do Brasil do que estiveram algumas gerações anteriores, né? O camarada quer saber o que é um orixá. Muita gente não perguntava o que é isso, né? Quer saber o que é a mula sem cabeça. Entendeu? Uma criança de 9 anos pergunta por que a mula ficou sem cabeça, quando há 10 anos atrás nem conhecia a mula sem cabeça. Então eu acho que tem um espaço aí para se ocupar com a imaginação que é criada aqui nas nossas raízes. Eu acho que realmente temas nacionais não faltam, né, Tiago? Eu acho que falta o que ele disse, a combinação do dinheiro, né, do capital com a criatividade. A gente vê, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O Monteiro Lobato explorou tão lindamente o nosso folclore, o Saci, a Iara, a Cuca, o Curupira, Boitatá, a Mula Sem Cabeça, lobisomem. São criaturas maravilhosas, com poderes e todo aquele universo mágico, fantástico, né, que teve tanta força na adaptação na televisão. Eu tive sempre boas experiências com o fantástico na televisão brasileira. A minha primeira novela como colaborador foi Vamp, que tratava dos vampiros. Depois havia outra que chamava-se Olho no Olho, também do Antônio Calmonte, que eu colaborei, que havia adolescentes com poderes. E, por último, Os Mutantes, que foi realmente um sucesso extraordinário. Então, eu queria comentar aqui duas coisas. Uma é aquela situação dos quadrinhos em relação ao fantástico. Eu queria lembrar o Maurício de Souza, que o Maurício de Souza, com o Cebolinha, Cascão e Mônica, ele transita muito do realismo, né, daquelas crianças com suas famílias, mas que passam sempre por experiências fantásticas, experiências mágicas, e eu acho que também isso, de alguma forma, explica muito o sucesso de toda a turma da Mônica no Brasil. Queria comentar também uma afirmação aqui que foi feita em relação a essa criação dos super-heróis como um produto tipicamente americano. Eu posso concordar com isso na medida que a gente pensa no super-herói fantasiado, no super-herói de dupla identidade. Eu acho que isso, sim, é uma afirmação tipicamente americana. Mas se a gente pensar nos super-heróis
como recriações da mitologia. A gente vê que já no tempo dos gregos a gente tem os semideuses, né, tem com poderes especiais, e em diversas outras culturas, seres com poderes especiais que vêm de eras mais antigas. Claro, a tradição é antiga. Agora, a apropriação por essa indústria, acho que o Nildo falou, é mais recente, é do século XX. Aliás, há um livro clássico, né, do Ariel Dorfman e do Armand Matelar, dois estudiosos das comunicações, chamado Para Ler o Pato Donald, né, da década de 70, onde eles trabalham exatamente essa questão da ideologia, principalmente da ideologia dos Estados Unidos, que percorre o mundo através dos heróis. Inclusive, tem um outro... O Zé Carioca, né? Ele foi criado como um esforço de aproximação diplomática dos Estados Unidos com o Brasil, né? Exato. E tem o outro livro dele, que é Super-Homem e os Amigos do Peito, né? Que ele vai justamente discutir também a questão dos super-heróis e dos heróis, né? Inclusive com análises, né, de vários aspectos do Zorro, né? Que, na verdade, é o Cavaleiro Solitário, que aqui no Brasil ficou chamado de Zorro, assim, o cowboy, né? Então, há um conjunto de elementos, né, ideológicos, né, no sentido de que passa aí valores, concepções dentro dos quadrinhos e tal. Agora, no caso dos super-heróis, aí eu acho que é uma diferença, né, das mitologias, porque se envolve, né, um conjunto de elementos que é, digamos assim, deuses, né, então é o sobrenatural, etc. Então, é uma relação mais com o inexplicável, né? Então, tem a ver com religião, com mitologia, etc. Enquanto que os super-heróis, eu entendo que eles são produtos de um momento da sociedade humana, que são, inclusive, o grande elemento dele é a ficção científica, ou seja, uma das grandes fontes de inspiração, né? Inclusive o Super-Homem, né? Ele, muita gente compara ele com heróis da mitologia, né? Com deuses, etc. Mas só que, na verdade, os criadores, eles se inspiraram, por exemplo, no filme Metrópolis, que é um filme mudo, né, do expressionismo alemão, que é uma ficção, né? Alguns consideram o primeiro filme de ficção científica, onde tem o robô, onde tem um conjunto de elementos, inclusive a cidade do Super-Homem chama-se Metrópolis. E aí perguntaram para ele, mas como que o Super-Homem voa? De onde você tirou essa ideia? Ele falou assim, eu estava observando as nuvens, né? Isso são os criadores do Super-Homem, né? Estava observando as nuvens se mexer, eu tive a ideia e tal. Então, a fonte de inspiração, né, está tudo inspirado na ficção científica. Então, os super-heróis, né, nesse sentido. Mas aí que eu faço uma distinção que talvez você veja o conceito mais amplo, né? Se você vê o conceito mais amplo, isso aí você pode colocar junto com a mitologia. Mas se você vê da forma mais restrita, como eu coloco, né, então ela tem esse momento histórico e esse vínculo, né, com os Estados Unidos. Isso é muito interessante porque realmente essa apropriação dos poderes que antes era terreno da mitologia, né, através da ficção científica, ganhou uma popularização enorme no século XX. Um precursor disso foi H.G. Wells, Sim. Com A Ilha do Dr. Moreau, seu romance célebre, que, na verdade, falava de mutações como o Stan Lee fez com X-Men, muito antes de Stan Lee e X-Men. E toda essa linha de super-heróis criados nos Estados Unidos tem a ver, como ele falou, com a ciência. E hoje é interessante pensar que a mutação humana, toda essa tecnologia que está aí nos transgênicos, ela já é possível, apesar de ser proibida, já seria hoje realmente possível criar mutantes humanos. Mutantes vegetais já existem, não é? É verdade, os transgênicos estão aí, né? Exatamente. E há a possibilidade, isso que você está dizendo, e há a possibilidade, embora isso não seja feito, mas há a possibilidade do mutante mesmo. Será que não há, isso eu queria perguntar para vocês, será que não houve nesse século XX, a partir de 29, da crise de 29, como você lembrou bem, não houve uma combinação do avanço da ciência, um progresso acelerado da ciência, com o medo do fim da civilização? Bomba atômica, guerras né, que poderiam acabar com a humanidade. Será que isso não gera a fuga para o super-herói? O super-herói não seria uma grande fuga? Eu tô querendo levantar a bola aí para ouvir você sobre isso. Eu considero que sim. Se pegarmos o Incrível Hulk, né, ele foi inspirado em Frankenstein. Ou seja, é o médico e o monstro. Ou seja, é um médico, um cientista que de repente se torna um monstro, né? Ou seja, inclusive o primeiro gibis do Hulk, a aparência dele é muito parecida com o Frankenstein, do filme do cinema dos anos 30. Então é uma inspiração e o próprio Stan Lee, numa entrevista, ele diz isso, né? Ou seja, a fonte de inspiração, ou seja, é a monstruosidade criada pela radioatividade, pela ciência, né? Então, inclusive os filmes de ficção científica dos anos 50, né?
eles todos tematizam a radioatividade como um perigo, um risco. E isso está, né, o Quarteto Fantástico tem a ver com isso, ou seja, um conjunto de super-heróis tem a ver com isso. O Coisa é outro exemplo, né? É outra transformação derivada que é outra pessoa monstruosa, né? Então, eu acho que é muito comum isso estar ligado a um período, uma época X, que é a época da Guerra Fria, mas que teve a Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, etc. E isso criou, né, com o avanço científico também, né, isso criou, né, toda uma exploração disso daí, tá, nesse sentido, né, de ter medo dos avanços da ciência. Acho que os Estados Unidos, assim, a gente tem que colocar isso como uma questão muito interessante cultural. Os Estados Unidos, acho que vão ser o único país do mundo onde você vai ter, durante a década de 40 e a década de 50, famílias suburbanas que constroem abrigos antinucleares nos seus porões, né? Nenhum outro país transformou isso num costume difundido. As famílias criavam um caixote com placas de chumbo, armazenavam comida para algum problema que pudesse acontecer derivado de uma guerra. A questão da paranoia nuclear nos norte-americanos desse período, ela é muito forte e nenhum outro país vai ter nenhum tipo de precedente. Né? Quer dizer, e eu acho que o super-herói é a saída, né? Quem vai nos proteger, né? É, que vai me proteger. Quem vai nos proteger? Eu não veria exatamente apenas como fuga e escapismo. Porque, na verdade, eu penso que há também uma questão de superação de obstáculos, de exemplo, de motivação que está presente sempre no mito do herói. Agora, não só especificamente falando do super-herói, mas por que o mito do herói é tão recorrente em todas as culturas e em todos os povos? Porque há uma necessidade, há um momento em que há uma necessidade de ação com obstáculos fortíssimos, e essa figura do herói passa por todos esses obstáculos para conseguir uma situação, digamos assim, do bem, né? De conforto, de vencendo o mal, ou vencendo uma tragédia, ou recuperando seu povo, sua nação. Então, essa questão de exemplo, de motivação, como aparece no caso do Capitão América e de outros, também é um presente, além dessa questão meramente de fuga, de escapismo. Fala, Nilton. Eu considero que os super-heróis têm duas características. Uma que é da intenção de quem produz, da produção, e o outro é do que as pessoas passam ao nível do seu inconsciente, ao nível dos seus desejos. Então, eu acho que existe um caráter de passar valores, e o Capitão América é bem explícito, os valores que ele está passando, de liderança, de Estados Unidos, etc. e tal, assim como inúmeros outros. O Homem de Ferro, por exemplo. Inclusive, as adaptações mudam, né? Na verdade, ele surgiu na Guerra do Vietnã, na história em quadrinhos original, né? Aí depois já muda, né, para o Oriente e tal. Então, a grande questão é que há isso, há uma mensagem que é valorativa, ideológica, eu prefiro chamar axiológica, um outro sentido de outra palavra, que passa valores dominantes, valores ligados à reprodução do poder, reprodução do maniqueísmo, do bem contra o mal, etc. Tal. Mas há um outro elemento, inclusive, que uma grande parte das pessoas que estão lendo não estão vendo isso. Inclusive, muita gente vê o Capitão América e não vê esse lado. Eles veem o quê? As aventuras, o super-herói conseguindo fazer coisas sobre-humanas, etc. Tal. E eu acho que o Homem-Aranha ele é exemplar nisso. Exemplar, né? O primeiro gibi do Homem-Aranha, a capa dele é ele, né, pulando nos prédios, salvando uma pessoa e dizendo assim: o jovem Peter Parker é qualquer um, mas quando ele veste a roupa do Homem-Aranha, ele se torna outra coisa. Então, é manifestar o desejo de liberdade, o desejo de superar, né, que eu acho que um pouco isso está falando, o desejo de superar os seus limites, de superar, no fundo, uma sociedade que é pautada por uma burocratização, por falta de liberdade, por uma mercantilização. E no caso do Homem-Aranha, inclusive o Homem-Aranha vai surgir quando o mercado consumidor da juventude vai se expandir. Aí o Tocha Humana também vai surgir, aí o filme de ficção científica, A Bolha, é o primeiro projeto organizado por juventude, logo depois James Dean com Juventude Desviada. A Bolha era assustadora, né? Sim, e o rock and roll, etc. Então a juventude aparece como um grande mercado consumidor, mas a juventude é uma juventude que está constrangida a viver na sociedade e ser preparado, inclusive nas escolas, né, numa sociedade burocrática mercantil, almejando a liberdade. Então esses super-heróis mostram, né, o desejo da liberdade. O Homem-Aranha é exemplar, porque assim, existiram jovens heróis antes do Homem-Aranha, mas todos eles acabavam precisando de alguma espécie de intervenção de adultos, ou as histórias não eram levadas a sério, como o começo do Superboy, esse tipo de coisa. O Homem-Aranha é o primeiro herói jovem sem
sem a pauta de um adulto. Ele é o dono do seu próprio nariz, ele faz as suas escolhas. Inclusive, ele comete erros, né? E quando ele não está com o seu uniforme de super-herói, ele é um adolescente magricelo que usa óculos, ele é solitário, tem poucos amigos, ele não consegue a namorada que ele sonha na escola e ele ainda sofre chacota dos outros alunos, né? É um personagem muito forte nesse sentido. Hoje que chamam de bullying, né? Sim, o Homem-Aranha era vítima constante de bullying. Os mutantes, né, são uma minoria perseguida pelo resto da sociedade por serem diferentes. Então, acho que isso também gera uma identificação com todos aqueles que, de alguma forma, se sentem diferentes e não adaptados à sociedade. As como minorias, todo. pode ser? Você Sim, pode fazer minorias. essa relação? Acho que sim, acho que a gente pode fazer essa relação. Todos os que são, de alguma forma, diferentes e encontram da maioria, e encontram algum tipo de inadaptação, sofrem bullying, sofrem qualquer tipo de perseguição, vem ali algum ponto de identificação. Porque os mutantes, eles são diferentes, geneticamente diferentes. E por isso perseguidos, por serem diferentes. Então, aí a gente vê que a gente pode estabelecer relações, de alguma forma, metafóricas, né, que tratam da nossa sociedade, são como um espelho, né, fantástico de relações sociais que acontecem na realidade. Muito bem. Voltando um pouquinho aqui à nossa realidade, eu vou mostrar a história de um herói, mas não é um herói, não é nem herói desses das histórias, nem super-herói. É alguém que faz quadrinho com muita dificuldade para comercializar os seus quadrinhos. A Rede Minas, em Minas Gerais, entrevistou para o Ver TV o Lá Carmélio Araújo. Ele é criador do herói chamado Celton. O Lá Carmélio produz suas revistas sozinho e vende no trânsito lá de Belo Horizonte. Vamos ouvir um pouco da história dele. Eu comecei a publicar por conta própria. Publiquei a minha primeira revista em 1981. Coloquei nas bancas, tudo normal, não vendeu nada. E aí a dívida com gráfica me fez ir para a rua vender a revista. Eu coloquei então o Celton, o mesmo Celton das publicações de 81. Coloquei ele morando em Belo Horizonte. Comecei a estudar a história de Belo Horizonte e de Minas Gerais e colocar a cidade como cenário das aventuras do Celton. E comecei a colocar temas mais regionais, mais daqui. E também a forma de vender, que até a década de 80 toda eu vendia em barzinho, porta de teatro, porta de faculdade, que também não funcionava. Eu mudei a estratégia, comecei a vender em sinal de trânsito. Depois, a própria venda em sinal de trânsito, eu fui percebendo que o tipo da roupa também contribuía para a venda. Eu comecei a vender de terno. Depois eu passei a usar um terno amarelo. A placa inicialmente eu não corria. Ficava parado na frente do sinal de trânsito, mas fui percebendo que se eu fosse lá no fundo, nos engarrafamentos, e voltasse junto com os carros para eles pararem 2, 3 vezes no mesmo sinal, a possibilidade de venda seria melhor. É um monte de coisinhas que assim, uma sozinha não tem tanto valor, mas se unidas, elas formam um todo que traz resultados ou positivos ou negativos, dependendo de como, a partir da minha observação, eu tomo uma atitude. Esse é um herói brasileiro. Todos aqueles que andam vendendo bala, né, não só quadrinho, mas bala no trânsito, são heróis brasileiros. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre os heróis na televisão. Voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre os heróis e os super-heróis na televisão brasileira. E o Ver TV foi ao Largo do Machado, no Rio de Janeiro, saber das pessoas que estavam por ali passando se elas se lembravam de algum super-herói brasileiro. E também quais as características que elas gostariam de ver num herói nacional. Vamos ouvir essas pessoas e depois eu gostaria de ouvir os comentários de vocês sobre essa pequena amostra do que a população brasileira pensa desta produção cultural. Vamos ouvi-los. Brasileiro? Não conheço nenhum brasileiro. Brasileiro, realmente, eu não conheço nenhum. Robin? O Batman? Não é brasileiro. Não me lembro. Super-heróis brasileiros? Poderia ter, né? Inclusive, a gente está precisando, né? Não sei, eu acho que a gente cresce e a gente
para um pouco de pensar nesse universo lúdico dos super-heróis. A gente deveria pensar mais. Eu acho que o povo se identificaria assim, com uma figura que lutasse pelos direitos. Eu não consigo lembrar nada além de Chapolin, que não é brasileiro, e do Zé Gotinha. Super-herói brasileiro, Jerônimo, Herói do Sertão. Isso é lá na antiga beça. Isso é o único que eu lembro de super-herói brasileiro. Olha, o único que eu gostava na minha infância era o Vigilante Rodoviário. Era um filme, né, que tinha o lobo como cachorro. Esse era meu super-herói da época. Eu adoro, porque tive uma dificuldade muito grande de aprender a ler. E através dos quadrinhos, especialmente do Capitão América, Homem-Aranha, eu consegui aprender a ler. Seria legal ter um super-herói, mas uma coisa assim saudável, que desse um exemplo bom, né, pra galera, já visto que vai atingir mentes e tal. Acho que desse um exemplo bacana. Não sei, todo mundo imagina uma Macunaíma, mas eu acho que não, né? Acho que o super-herói brasileiro é um cidadão comum do povo que trabalha, que luta. Um cara que tivesse algum superpoder, que nós não temos nenhum. Forte, bonito, lindo, maravilhoso. Que salvasse todas as mulheres. A nossa população, ela é tão diversa socioeconomicamente, infelizmente, que eu acho que seria difícil você ter um super-herói que representasse todo mundo. Talvez se tivesse algum que tivesse nascido na favela, que tivesse superado dificuldades e tivesse conseguido se destacar e fazer com que o público o conhecesse. Deveria ser um super-herói mais... Como é que eu vou te dizer? Mais voltado para outros problemas, a não só violência, como é lá fora. Tipo, Homem-Aranha só combate pessoas do mal. Aqui seria um combate contra crime, tipo, tráfico, contra a miséria, outros combates, entendeu? Eu queria que tivesse mais super-herói brasileiro, que essa área viesse assim, mais para o Brasil, né? E tivesse uma importância, especialmente na juventude, especialmente nas crianças. Porque a gente só está focado nos Estados Unidos, né? E a gente está esquecendo dos nossos. Pois é, parece que eles concordam um pouco com o que a gente vem conversando aqui, né? Mas eu queria ouvir de vocês também essas duas questões que foram apresentadas aí para essas pessoas que estavam circulando ali pelo Largo do Machado. Quer dizer, essa ideia de que vocês vejam que as lembranças são essas lembranças remotas. Falou até do Jerônimo, que você lembrou não aqui. foi combinado, né? Falei aqui, lembrei por acaso do Jerônimo, nem tinha visto do Jerônimo, falaram do Vigilante Rodoviário. Agora, os mais recentes, que até a gente mostrou alguns aí no VT de abertura, as pessoas não têm essa referência, talvez por não se identificarem não identificarem aqueles personagens com os heróis. Eu gostaria de ouvir um pouco por que essa dificuldade no Brasil da gente ter os heróis nacionais. Olha, Lalo, eu fico achando que existe essa carência realmente. Acho que por isso, quando os Mutantes aconteceram na TV Record, tiveram o impacto que tiveram. Talvez, se perguntasse para alguma outra faixa etária menor, talvez tivesse citado os Mutantes, não sei. Mas eu vejo uma possibilidade muito grande de que esse tipo de figura, né, de super-herói, ainda venha acontecendo na nossa televisão brasileira com força agora, no século XXI. Acho que existe espaço para isso. Eu mesmo tenho vontade de trabalhar de novo com esse você me dizia fantástico. Que tem histórias prontas, né? Tem, inclusive deixei duas histórias fantásticas, duas novelas fantásticas prontas no SBT, por onde eu fui contratado, estão prontas para ser produzidas. Uma chama-se O Superpoder do Amor, em que crianças ganham superpoderes de um patrulheiro espacial para combater uma invasão alienígena na Terra. Então essa é uma novela que está lá pronta. E a outra novela chama-se Mariana e o Lobisomem, em que uma jovem teve os pais atacados por lobisomens, desapareceram e ela volta como policial numa dupla identidade para tentar desvendar essa história. Esse universo fantástico, eu acho que ele é maravilhoso e ele deve ser explorado no Brasil. E há a possibilidade de ser colocado no ar, disso ser produzido mesmo? Que Olha, depende... eu espero que sim, né? O SBT tem tido uma tradição de adaptação de novelas mexicanas. E eu sempre falei muito fortemente para que houvesse esse investimento numa telenovela, mais investimento em telenovela brasileira. E eu acho que esse caminho do Fantástico, que a gente explorou nos Mutantes e depois não voltou a ele ainda, seria um caminho excelente para o SBT, que tem a ver com esse público infanto-juvenil
eu acho que existe uma possibilidade muito forte do mercado se apropriar dessa figura e da gente ver aí novos fenômenos em relação a isso. André, mas nós estamos falando, acho que no intervalo, do custo, né, dessas produções. A junção com a animação, né, a animação, ela viria a facilitar a produção desse tipo de personagem, desse tipo de história? Bom, então, retomando um pouco essa questão das pessoas nas entrevistas terem citado personagens muito antigos, a gente vai ter que colocar essa questão por essa recordação antiga, ela tem um motivo muito claro. Esses personagens, eles foram adaptados por grandes empresas, eles chegaram a ser exibidos na TV, eles foram adaptados para quadrinhos por grandes editoras. O material que existe hoje em dia, o material contemporâneo, como o Neri tinha comentado anteriormente, ele está muito segmentado num gueto, né? Você tem essa produção em fanzine, você tem essa produção na internet, que ela não alcança o grande público. Então, existe muito material sendo produzido hoje em dia, acho que de todo tipo de formato, desde um super-herói mais clássico, aos moldes dos americanos, até umas adaptações divertidas, assim, pensando no jeito mais engraçado que o brasileiro tem de encarar problemas. Tem um personagem criado por um autor aqui de São Paulo, chamado O Bucha. É um sujeito que mora na periferia da cidade, ele não tem nenhum poder, ele combate o crime usando um carro usado, velho, que às vezes acaba a gasolina, ele precisa pôr gasolina no carro e ele não tem dinheiro. Ele brinca com questões que são muito relevantes a respeito do que acontece no Brasil agora, usando essa estrutura super-herói. Um dos entrevistados falou o combate à pobreza, o herói que combateria a pobreza, é mais ou menos isso, né? Eu acho que a gente tem talvez o brasileiro ele tenha uma índole de achar tudo... Não levar as coisas a sério, no sentido de ver esse personagem, o super-herói clássico, que ele é super sisudo, né? E ele sempre encara os problemas de frente, mas ele tem uma postura muito séria. Acho que isso não é exatamente... Não combina bem, né? A alma do brasileiro nesse sentido. Tanto que a gente vai ter aí um histórico de décadas e décadas de produção de paródia de super-heróis. Isso é uma coisa muito forte. É verdade. Os Trapalhões fantasiados de super-heróis. As revistas dos quadrinhos dos Trapalhões brincavam muito com umas versões engraçadas de super-heróis. Você vai ter na divisão brasileira da Disney a criação de super-heróis brasileiros inspirados nos personagens da Disney. O Zé Carioca, ele tem uma identidade secreta. Ele vira o Morcego Verde. É uma cópia ridícula do Batman, e ele tem que pegar o ônibus para combater o crime, e às vezes ele está sem dinheiro, ele pede para passar por baixo da catraca. Acho que a gente tem uma tradição muito longa de fazer piada com esse tipo de coisa. O próprio Maurício de Souza, a Turma da Mônica, frequentemente faz esse tipo de paródia, de apropriação. Como um grande fã de quadrinhos de super-herói, o Maurício adora fazer piada com isso. Ele diz... Uma vez eu tive o privilégio de conversar com o Maurício de Souza. Ele comentou comigo que ele não gostava muito do Super-Homem porque achava aquilo muito sério. Mas ele adorava o Capitão Marvel porque ele achava o Capitão Marvel engraçado. E talvez isso diga muita coisa a respeito do brasileiro. Mais crítico, você está falando do Maurício de Souza, lembrei da Mônica, e obviamente lembro dessa personagem que está fazendo 50 anos agora. Mafalda. Que é a Mafalda do Quino. Não é? Que é um outro tipo de personagem, também criança, né? Mas com todo um discurso, uma discussão crítica, né? Da sociedade contemporânea. Nildo, haveria espaço para esse tipo de personagem também na televisão? Sim, na verdade, existe uma demanda muito grande por certos personagens, por certas histórias, né? Agora, a grande questão é que há toda a dificuldade que os entrevistados, né, mostram essa dificuldade. Porque, os nossos aqui, né? Sim, é a questão do público, né? Ou seja, o público, por exemplo, ele é muito acostumado tanto às histórias em quadrinhos americanas, como também aos meios de comunicação e filmes americanos, hollywoodianos, etc. E isso cria uma certa expectativa. Então, o público, né, ele tem um certo limite que ele é educado e socializado para querer e gostar de certas coisas, que quando você dá um caráter mais reflexivo, mais crítico, isso já acaba afastando parte do público. É verdade. Então, há esse obstáculo. Mas há uma demanda por outro setor do público. Ou seja, o público não é homogêneo, né? Existem vários públicos. Claro. Assim como dos super-heróis. Inclusive, os entrevistados, grande parte, não falou do Raio Negro, do Fantastic Man, do Judoka e de outros personagens brasileiros, porque eles não são o tipo de público que tem interesse, que é um público bastante pequeno, né? Principalmente que vai conhecer os brasileiros, né? Uhum. Agora, claro, você vê o que eles falam dos americanos. Falam Batman, Super-Homem, etc. Então, há essas questões. Você tem toda a indústria deles que colabora para isso. Você tem uma indústria que trabalha casada. Você tem
com um personagem como o Batman, você vai ter os videogames, você vai ter os brinquedos, você vai ter os filmes, você vai ter as animações. Tá cercado. Tudo isso gira para você estar sempre... O personagem tá sempre em evidência. O que a gente tem no Brasil são artistas independentes em tentativas isoladas de tentar fazer com que seus personagens alcancem a maior quantidade possível de público, mas ainda assim a gente está falando de produtos muito segmentados e que não tem muita saída. E você vê, você está falando dessa... É uma indústria, né? São conglomerados que atuam em várias mídias com os mesmos personagens. Aí quando você coloca no cinema, você abre o jornal e vê em quantas salas de cinema está o Homem-Aranha. Sim. Né? E se você tivesse um herói nacional, em que sala ele estaria? Não é? Eu acho que há esse problema também. E são produções lá de 200 milhões de dólares, né? A gente não faz filmes nesse valor aqui no Brasil. E meu filho vai fazer 7 anos, brinca com Batman, Super-Homem, Os Vingadores, e está acostumado com isso. E, na verdade, assim, ele não conhece nenhum herói nacional. Então, é uma competição complicada, digamos assim. Esses heróis americanos, eles já estão caminhando para fazer 100 anos, alguns deles, considerando a estreia deles nos quadrinhos. Mas nós temos... Fala, Nilton. Há algumas tentativas, né? Mas tanto no nível dos quadrinhos, que foram aqueles que eu citei, como também no nível de televisão e de filmes, né? O Besouro, por exemplo, foi lançado, né? Um herói brasileiro, inspirado, né? De forma de contemplar a cultura brasileira, né? É alguém que luta capoeira e extraordinariamente com efeitos especiais, etc. Então, aí nós temos algumas tentativas. Agora, a grande questão é que já foi colocado, né? Ou seja, há um mercado e há uma indústria, né? Há um conjunto de empresas que acaba dominando. Então, a questão vai se produzir, vai se divulgar. O sistema de produção e distribuição ele é concentrado. Ele é concentrado a nível mundial, Estados Unidos, secundariamente Europa, e depois, aqui no Brasil também existe uma concentração. Então, isso é uma lógica do capitalismo, é a lógica do capital. Concentração e centralização do capital. Onde tem dinheiro e recursos, você pode contratar, você pode fazer. Fazer um filme sobre um super-herói brasileiro pressupõe os efeitos especiais, pressupõe atores e atores bons, que são mais caros, pressupõe roteiristas que tenham criatividade e que, portanto, também vão ser mais caros. Ou seja, então, um conjunto de elementos, né, que tem essa dificuldade, que é uma dificuldade, inclusive, estrutural. E tem um outro elemento, inclusive, se a gente pegar os super-heróis brasileiros, como Raio Negro, Fantástico Man, eles são todos inspirados e copiados, né, dos super-heróis americanos. Ou seja, é o que alguns já falaram, chamar de colonização cultural, da herança colonial. Ou seja, produzir ciência, sociologia e vários outros elementos autônomos brasileiros com originalidade e criatividade é algo que é um grande obstáculo para uma cultura subordinada que é criada, que tem esses mecanismos concretos, né, de concentração e centralização, mas também tem a inibição, né, que culturalmente é produzido e que cria uma dificuldade para isso. Muito bem, com essa análise do Nildo, nós estamos chegando ao final do programa, eu acho que ele fez uma análise mais estrutural, né, das dificuldades. Eu queria ver uma rápida palavrinha de você, do Tiago, do André, sobre como enfrentar isso, quais são os caminhos que, de qualquer forma, vocês que estão fazendo, estão tentando enfrentar, não é isso? Claro, isso é uma realidade com a qual a gente tem que lidar, mas, por outro lado, a gente vê que, por exemplo, o exemplo de Monteiro Lobato, ao criar o sítio do Pica-Pau Amarelo, ao incorporar figuras da nossa tradição brasileira e todo esse universo fantástico, o efeito que isso teve, como isso se incorporou também à nossa cultura e permanece, porque da mesma forma que meu filho gosta de Batman e Super-Homem, eu estou lendo lá a história do Monteiro Lobato, do Saci, para ele de noite antes de dormir, e na escola dele também se fala de mula sem cabeça, como o rapaz de Saci. falou, né? Então, a gente tem a nossa cultura, de alguma forma, ela também tem uma capacidade de resistência. E eu acho que existe essa demanda pelo fantástico brasileiro. Por isso que, por mais que a gente possa falar em termos de colonização, e até eu fui muito acusado disso na época da novela dos Mutantes, porque de alguma forma reproduzia questões que a gente já havia visto em X-Men, fizeram comparações com Heroes. Na verdade, isso é o tema da quimera, um tema da mitologia tratada pelo ponto de vista da ficção científica. Mas existe espaço na nossa cultura para isso, e eu acredito que, por mais que seja difícil a distribuição e a produção, nós ainda veremos isso muito no século XXI aqui no Brasil. Muito bem. André, para concluir. Olha, eu acho que, acima de tudo, eu vou colocar uma coisa muito interessante aqui, que existe um problema de timing dentro do que a gente pode chamar de indústria de entretenimento no país.
tentando explicar isso muito rápido. Pegar um sucesso pontual, como, por exemplo, foi o dos Mutantes. Se as empresas responsáveis por isso tivessem, de repente, no auge dos Mutantes, ter tido o timing de lançar uma revista em quadrinhos dos Mutantes em banca, você teria o mesmo processo de produto casado que você vê os personagens americanos. Acho que falta muito isso em fenômenos pontuais que acontecem no Brasil. Por exemplo, poderia ter sido criado uma revista em quadrinhos inspirada num grande sucesso do cinema, como Tropa de Elite, que está lidando com uma questão de combate contra o crime, milícia, a guerra do crime organizado. Você pode estar organizando... As possibilidades são muitas. A gente pode enumerá-las durante muito tempo, mas você vai precisar de timing para conseguir entender tudo isso. Por que não fazer uma história em quadrinhos sobre os lutadores brasileiros de MMA? Existem muitas possibilidades e o que eu estou falando é de uma coisa que funciona casada com outras coisas. O grande sucesso de um personagem como o Capitão 7, ele não aconteceu exclusivamente pela questão da revista em quadrinho. Ele tinha um seriado na TV que era campeão de audiência. Muito bem. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Ver TV. Eu quero agradecer muito ao Nildo Viana, ao Tiago Santiago, ao André Morelli, por terem trazido o conhecimento que vocês têm a respeito desta produção cultural para o nosso telespectador. Eu quero agradecer também a você que nos assistiu e que nos acompanha através do Twitter, do Facebook, ou também que pode entrar em contato conosco pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você pode também assistir a íntegra das entrevistas mostradas aqui no programa através do nosso site. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!